Olá, hoje eu quero ler com vocês, na Bíblia Sagrada, um episódio que ocorreu com o profeta Elias. Esse episódio está narrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Então Elias, um tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Só para contextualizar, o que estava acontecendo naquela época era que o rei Acabe, ele fazia de tudo para contrariar, desobedecer a Deus. Ele era idólatra e ele fazia, todas as atitudes dele eram contrárias àquilo que Deus determinava. E esse profeta, Elias, ele chega diante de Acabe e diz isso, né? Ele diz: olha, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O que me chama a atenção aqui, queridos, e é isso que eu queria refletir com vocês nesses pequenos minutos, nesses poucos minutos, é a respeito da convicção que Elias tinha de quem era Deus. A convicção faz toda a diferença. A fé, a convicção é que faz a diferença. E o que a gente vê aqui é que a atitude de um homem de fé pode mudar a realidade dele, a realidade no seu entorno, a realidade até mesmo na sua nação, graças a uma convicção, uma certeza de quem é esse Deus. Na Bíblia nós vemos muitos episódios semelhantes a esse. Por exemplo, quando nós olhamos o próprio Jó, ele tinha uma convicção de quem era Deus. Se você ler a história de Jó, num dos momentos de mais aperto que ele passava, de mais agonia que ele passava, e não dá para a gente contar a história de Jó agora, mas ele diz assim, a despeito de tudo que se passava com ele, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre essa nação, sobre essa terra. Então, o que Jó está dizendo, a convicção de que Jó tinha, ele diz assim, lendo com mais precisão que ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu tenho convicção, eu sei, eu tenho fé. Apesar de tudo que eu estou passando, Jó dizia, apesar de tudo que eu estou passando, eu tenho convicção de quem é esse meu Deus. Eu creio nele, que no fim ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai se levantar sobre a terra, inclusive a meu favor. É isso que Jó queria dizer. São muitos episódios assim. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, ele também fala a respeito dessa convicção maravilhosa de quem era Deus, da certeza que ele tinha. Ele diz assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é Deus, eu conheço, eu sei o poder de Deus, eu sei a bondade de Deus, a misericórdia. Deus é justo, mas Deus é bondoso. Eu sei que Deus é um Deus de graça, de amor. Deus tem me sustentado. Deus é Deus, poderoso, para quem não há limites. É isso que esses homens de Deus estão dizendo, queridos. E o que acontece é que quando verdadeiramente você tem essa convicção, essa certeza de quem é Deus, e você tem esta fé de que Ele se levantará sobre a terra, se levantará sobre as suas dificuldades, se levantará sobre os seus problemas, se levantará sobre a nossa nação, para trazer um alento de tudo que tem acontecido ultimamente. Isso é uma questão, queridos, de convicção. Elias tinha essa convicção. E quando você lê a história, ele diz que não choveria sobre a terra, e ele orou a Deus com a convicção de quem era esse Deus, com a fé de que Deus o ouviria, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A chuva só veio quando ele orou novamente, e Deus fez chover sobre a terra. Convicção, certeza, fé, essa é a diferença. Tenhamos como exemplo esses homens de fé. Possamos ler a Bíblia para que a nossa fé se fortaleça, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como se edificar a fé se você não estiver em sintonia com a palavra de Deus, em oração a Deus. Com a palavra Deus fala conosco, com a oração nós falamos com Ele. Portanto, queridos, o que eu deixo para a nossa reflexão nesta manhã é: você está convicto
de quem é Deus? Pense nisso. Que Deus nos abençoe.